bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Esse canal que ele gira tanto, que eu já perdi aonde ele começou a girar e quando é que ele vai terminar de girar. Sabe por quê? Porque esse giro dele é a energia de vida que habita esse planeta. E ela é incessante, ela é infinita. Isso é maravilhoso, porque assim como o nosso trabalho nunca vai deixar de existir, essa energia também não. E é por isso que a gente começa a entender de onde vem isso. Isso vem de uma evolução? O tema de hoje é progresso. Exatamente. E o progresso que eu achei num texto do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu acho assim bárbaro eu poder usar a fonte principal, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre vários assuntos, sejam eles já falados ou sejam eles atuais, de pautas atuais. Mas falando de progresso, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que fala de há muitas moradas na casa de meu pai, tem o item 19 com o título de Progressão dos Mundos. E a gente encontra o seguinte lá. É o número 19 falando: o progresso é lei da natureza. Essa frase, ela praticamente resume todo o texto, mas a gente tem aí algo mais destrinchado para a gente começar a entender. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus e que quer que tudo se engrandeça e prospere. É tanto que até a própria evolução do espírito, ela começa do nada, né? Do nada que eu falo, dos seres inanimados, parte para os seres animados e chega até a consciência do raciocínio. É incrível isso. A própria destruição, gente, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, porque é uma visão totalmente material, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. É a aplicação exata da lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E isso já está mais do que provado pela própria ciência humana. Olha, através de estudos de campo e pesquisas, a ciência conseguiu comprovar vários cataclismas que já aconteceram na superfície do planeta, nas eras anteriores, que causaram dizimação e extinção de várias espécies de seres vivos. Mas sempre uma delas conseguia, de alguma forma, sobreviver. Perante todo esse processo, e essa espécie, ela acaba se tornando o gen da continuidade da próxima fase, etapa ou era, né? Porque, por exemplo, a gente já teve épocas que o planeta ficou congelado 100 mil anos, e aquele serzinho lá sobreviveu a isso. Ou seja, a vida, ela prevalece onde há vida, onde há energia, por pior que seja a situação. Então, desde o último acontecimento fatal para a vida no planeta, um desses seres que sobreviveu, ele se desenvolveu mais do que em outras eras. E nós temos o Homo sapiens. Exatamente, ele é agraciado pelo raciocínio, se torna o topo da cadeia alimentar por ter a capacidade de entender o que sente, deixando de agir ou reagir apenas por instinto, como as demais espécies existentes. É maravilhoso, é perfeito, porque é evolução e progresso. Continuando no texto do Evangelho, fala: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem também materialmente nos mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mais de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais
seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Não se para. É interessante porque Deus é tão perfeito que quando ele fez a criação, ele fez uma criação que é uma constante movimentação. Se você reparar, a natureza, ela não para, ela tá ali, ó, o tempo todo se inovando, o tempo todo se adaptando, o tempo todo criando e vai, e vai, e vai. E não para. Esse ato contínuo aqui, ó, esse movimento aqui, ó, ele gera o que a gente chama do infinito, ó. De onde começa, volta, de onde vai, por fim, volta e enfim. Não tem fim. É igual a espiral. Não tem fim. Isso é muito importante a gente entender, perdão, porque a gente vê isso na prática. À medida que nossa sociedade evolui, tanto descobrindo o novo, quanto entendendo cada vez mais o que já foi descoberto, a gente aumenta a possibilidade de habitar mais confortavelmente. A gente tem, assim, de ter uma qualidade de vida em relação à saúde, promover debates sobre como melhorar a vida em sociedade e, dessa forma, promover a denominada qualidade de vida dentro das nossas comunidades. Esse pensamento promove o bem-estar comunitário. Significa que a humanidade não somente influi nos ambientes da natureza, como também contribui para o progresso das outras faixas de seres vivos, fazendo com que todos eles também progridam e se adaptem ao mundo novo que vai surgindo a cada segundo. A gente pode observar isso claramente, quer ver, de uma forma bem interessante? Até então, o cachorro, o pet, ele era usado numa fazenda para ajudar o moço, o dono da fazenda, o fazendeiro, o capataz, a caçar. Quando ele vai para a cidade, ele se torna um ser terapêutico. O cachorrinho, ele dá tanto amor pro dono que ele consegue tirar o dono da depressão. Aí você vê que ele veio da selvageria, acompanhando um homem caçando outro bichinho. E aí ele vai para a cidade e fica recluso dentro de uma casa com outro ser humano e se torna uma companhia terapêutica. Isso acontece com o cachorrinho, com o gato, com o passarinho, com tudo. O passarinho até que não, porque hoje em dia a gente não prende mais passarinhos, graças a Deus, mas o gatinho e o cachorrinho, eles gostam do ser humano. Eles gostam de ser domésticos. E eles são domésticos e são preservados dessa forma. Apesar de que a humanidade precisa atentar mais para esses cuidados e parar de abandonar os animais. Se você não tem condições, não pegue para cuidar. Mas se você tem, cuide com amor e carinho. Porque são seres evoluindo com você, proporcionado por você essa evolução. É isso que a gente tem que pôr na nossa cabecinha. Porque o progresso não para. Imagina quão grandiosa é essa ideia digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Na verdade, isso já é um processo já iniciado na regeneração. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Então, sempre a gente vai estar elevando. Se você. Eu vou até dar um pause aqui para vocês entenderem isso. Se você observar, a nossa sociedade, ela teve a formação dela lá no passado crua, as leis ruins, as pessoas ruins. E aí, de repente, a gente olha hoje você tem que tomar cuidado com o que você fala com o outro, pode virar processo. Porque isso agride a intimidade daquele ser. Então, gente,
continuando o texto, ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Isso foi Santo Agostinho, Paris, 1862. Olha, a própria história da humanidade no planeta, que é o que eu falei aqui agora, envolve tanto as vidas racionais quanto as irracionais. Registra o quanto a humanidade já evoluiu, gente. Se voltarmos no tempo, todas as formas de convívio eram repressoras, baseadas em leis que eram chamadas de justiça, mas que se embasavam apenas no sofrimento de vingança ou se justificavam na necessidade de restabelecer a moral ou falsa moral de um ser. Ou seja, o poder sempre foi usado e efetuado através do medo coletivo estabelecido por quem o detinha. Olha, antigamente, aquele que tinha o poder, aquele que controlava, aquele que comandava uma comunidade, ele acreditava que a comunidade, para obedecer ele, tinha que ter medo dele. É por isso que nós temos na monarquia, se você olha a monarquia nós temos a centralização do poder todo no rei. Então, o rei é temido, o rei é amado, à força, mais temido. Você não pode tocar nele, você não pode invadir o espaço dele, porque você corre o risco de ser executado. Então aí já começa, dentro da própria monarquia, vamos pegar ela, né, de exemplo, dentro da monarquia já mostra o quanto a violência é a ditadora da ordem e não o amor. E quando você passa de prova e expiação para regeneração na lei do progresso, essa selvageria tem que ficar lá atrás. Quem tem que predominar? O amor, a incondicionalidade, a capacidade de compreender que aquele tem mais capacidade de liderança, enquanto eu tenho uma capacidade enorme de servidão. Eu vou entender a ordem desse sem ofensa, vou acatar e produzir, porque ele tem que ser a cabeça que delega as funções. Se você acha que a pessoa que delega a função não trabalha, sim, ela está constantemente pensando, preocupada, para saber o que ela vai fazer, qual é o próximo passo para defender uma comunidade inteira. Então, tudo isso faz parte do progresso. Olha, gente, nos tempos atuais, nós temos uma ordem menos agressiva, pelo menos na maioria dos países, onde os direitos humanos e alguns princípios sociais, eles já se estabeleceram para se tornar uma sociedade mais pacífica. Isso é muito, muito maravilhoso. Porque isso demarca uma linha que define como um momento propício à evolução, onde a selvageria e o interesse próprio deixam de ser praticados e tudo se volta para a coletividade, para o comum. Então, qualquer atitude que foge desse ambiente chama a nossa atenção. É muito violento, não pode, a gente fica indignado, sabe? Então, se for para salvar, que a humanidade seja salva. Isso já muda vários conceitos nas vidas atuais dos espíritos encarnados no planeta. Porque à medida que a evolução atinge o conceito de igualdade, olha que interessante, todos que se encontram sob essa visão caminham pela estrada do que nós chamamos de seletividade espiritual. Ai, o que é isso? Fiquei confuso. Seletividade espiritual, ou seja, uma seleção de espíritos. Então, aqueles que ainda não conseguiram atingir um grau de evolução necessário para esse ambiente, magneticamente são remanejados para dimensões que propiciem a eles condições para completarem seus processos. Agora, e os que já atingiram essa vibração? Eles ficam no planeta. Porque eles vão ser os participadores, vão ser os coprodutores de um processo de mudança de prova e expiação para regeneração. Mais uma vez, eu trago aqui a ideia da sintonia.
O que rege hoje em dia a população do planeta Terra é o quê? Sintonia. Se você não aumenta o seu campo vibracional positivamente, se você não aumenta, você não se desfaz dos preconceitos, você não se desfaz das suas discriminações, se você não se desfaz dos sentimentos mesquinhos que ainda habitam sua essência, que você é capaz de lutar contra isso. Tá aqui várias psicólogas que participam dessa reunião com a gente, que não me deixam mentir, é as chamadas crenças limitantes, né? Que limitam a sua capacidade de pensar, que limitam a sua capacidade de evoluir, de crescer, de expandir a sua mente, de aumentar o seu conhecimento e até mesmo de progredir na própria jornada reencarnatória. Se você não faz isso, magneticamente você é atraído para uma zona inferior, e essa zona inferior estão todos ali com o mesmo destino, vão ser todos levados para um planeta, assim como os exilados de Capela, para poder evoluir lá, continuar a evolução lá, porque lá está todo mundo com a mesma faixa energética, a mesma faixa vibracional, e aí ninguém acumula mais peso, acumula mais expiação, mais prova. Todo mundo ali está no mesmo nível, todo mundo vai conseguir evoluir de novo. Não é porque não conseguiu, não tem que ser, não vai evoluir, não. É porque não conseguia chegar a esse ponto que alguns chegaram. E, como Jesus já havia falado através dos textos bíblicos, sempre vai haver a separação do joio e do trigo. Como nós somos espíritas, nós já sabemos que nós somos o quê? Vibracionais. Olha que interessante. Ser vibracional é entender que eu emito energia positiva para o cosmos. E o cosmos me retorna essa energia positiva. Então, se eu emito energia negativa, eu recebo energia negativa. A gente tem que entender que somos magnéticos e aquilo que a gente pensa é formação do próximo passo que nós vamos dar, pelo menos na vida material. E na vida espiritual também. Mas na vida espiritual é mais fácil perceber isso. Na vida material é menos fácil, porque a gente tem um cérebro físico, a gente tem um corpo físico que inibe a capacidade que nós temos de notar, de ter essas sensações sensoriais, essas coisas de, olha, isso é realmente, isso é verdade, isso não é. Não, às vezes a gente é muito instintivo, muito reativo, e a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Mas, se a gente já atingiu uma evolução, a gente começa a retroceder. É aquela coisa, eu conversei com uma amiga minha esses dias atrás, e ela falou assim, você acredita que agora eu penso duas vezes antes de falar alguma coisa com alguém, ou até mesmo para tomar uma decisão? Porque depois dos últimos acontecimentos da minha vida, eu descobri que tudo acontecia porque eu não sabia esperar. Às vezes, a gente é afastado de alguém, ou alguma coisa acontece porque aquela energia não se deve cruzar com a nossa. Não vai nos fazer bem. E a gente continua a nossa jornada sozinho, capacitado. Então, algo aconteceu que te impediu de fazer algo com outra pessoa, mas você pode fazer sozinho? Faça. Faça. Claramente, faça. Porque a sua missão ela não deixa de existir. A missão que o outro não quis abraçar é que pode ser complicada. E às vezes isso acontece indiretamente, ou seja, sem a sua própria vontade ou a vontade do outro. A própria vida se encarrega de não deixar com que vocês cruzem essas energias, porque às vezes não vai funcionar direito, como você pensou que funcionaria. E às vezes a gente não vê isso, a gente não enxerga, porque a gente está no corpo material. Bom, chegando a essa conclusão, o progresso ele é inevitável. Muito inevitável. São grandezas físicas, são imutáveis e inalteráveis no universo. O tempo e o progresso. Meus amigos, se a gente já sabe que são imutáveis e inalteráveis, não desperdice tempo,
E não desperdice o seu progresso de jeito nenhum. Sabe o que você faz? Arregaça as mangas e começa agora a sua reforma íntima. Max, o que é reforma íntima? É você começar a questionar sobre o que você pensa a respeito de preconceito, a respeito de racismo, a respeito de LGBTfobia, a respeito de julgamento. A gente tem uma mania de olhar para as pessoas e querer julgar sem saber quem elas são. E às vezes, aquela pessoa que está de chinelo, bermuda e camiseta tem mais capacitação, até mesmo graduação, do que você. Então tome cuidado com o que você faz. A reforma íntima serve para isso. É você olhar para dentro de si. Como toda amiga minha psicóloga fala, é autoconhecimento. Autoconhecimento é algo importante. Se você não sabe quem você é, se você não sabe como você é e como você reage perante as situações, você não se conhece. Então, vai sentar, meditar, lembrar de tudo que você já passou, analisar o que você falou e o que você fez para ver se você vai repetir isso aí. Reforma íntima, gente, é limpar seu espírito das mazelas psíquicas que nós carregamos durante a vida inteira. É isso que é progresso. Ah, eu acho que eu concluí. Eu acho que eu concluí. Eu amo quando eu concluo de uma maneira que eu sei que vocês vão compreender essa palestra. E compreendendo, você já corre lá no Facebook, curte nossa página, tem lá as palestras para você ler também, para você tirar sua própria conclusão. E tem no YouTube os vídeos que são publicados depois. Então se inscreva no canal do YouTube, ativa o sininho e espera que tem mais. Muito obrigado, gente, pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.